bom dia e vençam hoje, vençam amanhã e vençam sempre. Hoje vamos ter uma aula poderosa aqui no YouTube. Se inscreva no canal Profeta Vladimilson Barrote e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Eu oro para que a tua fé não falhe em nome de Jesus. Partilhe esse vídeo, partilha o máximo. Vamos abrir a Bíblia e vamos falar sobre a autoridade ministerial. É o tema de hoje. A autoridade ministerial. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Vamos pegar no 4. Diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Mas sim no poder de Deus. Vamos pular para o 10. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, vamos lá? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo nas profundezas de Deus. E podemos também abrir o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 até a 18. Aleluia. Então, hoje vamos falar sobre a autoridade ministerial. De onde vem a autoridade do ministério? Como é que o ministério começa depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? A Bíblia fala que ao terceiro dia Cristo ressuscitou e deixou dons para os homens. Os dons existem. Dons. Dons espirituais e existem dons ministeriais. Existe talento. Existe talento. Então, o dom espiritual, na descida do Espírito Santo para a terra, ele deixou o quê? Quando desceu, deixou dons para os homens. Dons espirituais. Pode ler o livro dele. Pode apontar ali também o livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 8. E também Atos, capítulo 2, versículo 17 a 18. A Bíblia fala que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas terão visões, profetizarão. Então, quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne, o Espírito de Deus deixou dons em toda a carne. Só que essa carne que a Bíblia mostra não é toda a carne, até os que estão fora da palavra, não. Quando se fala de toda a carne, está-se falando de toda a carne nascida de novo. Porque a Bíblia fala, no livro de Romanos capítulo 1, João capítulo 1, versículo 12, diz: porque todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram segundo a vontade da carne, mas sim do Espírito. Então, essa dispensação dos dons foi dada quando o Espírito foi derramado sobre a carne. Sobre a carne, nascida de novo. Mas não é dos dons espirituais que está no livro de 1 Coríntios capítulo 12 que eu vou me fixar. Mas eu estou a falar sobre os ministérios, os 5 ministérios que Cristo deixou quando subiu. Pegam ali também o livro de Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Então, Cristo ao subir deixou dons para os homens. Deixou 5 serviços. 5 serviços. Quem teve a revelação dos 5 ministérios que Cristo deixou? A Bíblia fala que Elias viu a mão do homem. Ele falou que eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão do homem. Então ele viu a nuvem a se transformar em mão. Sabemos que a mão carrega 5 dedos. Então a mão é o símbolo do ministério de Cristo. E o ministério de Cristo são 5. Que esse homem, ele disse, eu vejo a mão do homem. Uma nuvem no tamanho da mão do homem. Qual é a mão do homem? Está a falar Cristo. Cristo é a mão. E cada dedos são os ministérios. Quem move a mão é Cristo. Quem move os dedos é a mão. Sem mão não existe Cristo. Então, Cristo é a mão. Cristo é a suficiência do ministério. Se você vê, a mão tem autoridade para trabalhar. A mão tem autoridade para pegar alguma coisa. Então, Deus deu a sua autoridade no ministério. A Bíblia fala aqui, no livro de Efésios capítulo, isso é revelação, isso é muita revelação. Aqui não há letra, aqui é revelação da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Então, continuando, a palavra autoridade significa, do grego, exousia. A palavra autoridade do grego significa exousia. O poder que gera cura, gera milagre, que move, que traz o resultado dos ministérios, é a exousia. Diferente do dunamis, que é o poder explosivo. Ministério é autoridade. Deus deu, quando Deus criou o céu e a terra, no 6º dia fez o homem. Para quê? Para lhe dar autoridade. Autoridade. Adão era uma autoridade estabelecida por Deus. Deus deu a autoridade para Adão. Qual é a autoridade que Deus deu para Adão? Para dominar a terra. Então Adão era o sacerdote da terra.
Ele tinha autoridade. Adão prestava contas com Deus. Deus não se comunicava com a Eva diretamente. Ele se comunicava com Adão. Porque Adão era a autoridade do jardim. Por isso é que a queda não veio da Eva. A queda veio de Adão. Por que a queda do pecado, a Eva é quem deu início? Mas por que a queda veio para Adão? Porque ele era quem? Era a autoridade estabelecida por Deus. O ministro de Deus, ele tem a autoridade por Deus. Ele tem a autoridade para levar o povo de Deus. Tem a autoridade para exercer o ministério. Isso é uma autoridade. Ninguém escolhe ser profeta, ninguém escolhe ser apóstolo, também ninguém se torna ser apóstolo, ninguém se torna ser profeta. Deus é quem escolhe, Ele é quem chama. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Pode apontar ali. Deus disse para Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te conheci, antes que tu te formasses no ventre da tua mãe eu já te conheci. Aleluia. Então, Deus conhece o ministro antes de ser formado. O ministro já nasce. Um profeta não se torna profeta. Um profeta já nasce. Okay? Um apóstolo não se torna. O Espírito não é Espírito pela formação. O Espírito é Espírito pela eternidade. Porque ele veio da eternidade. De onde é que começa a autoridade? A autoridade que Deus estabeleceu no ministério é a autoridade da eternidade. Lá na eternidade, a Bíblia fala no livro de João capítulo 1, versículo 1, que o princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, tem três cláusulas. A primeira cláusula é que no princípio era o quê? O verbo. Segundo o quê? O verbo era Deus. Terceiro o quê? O verbo estava com Deus. Essas três cláusulas do João capítulo 1, versículo 1 revelam a eternidade de Cristo. Revelam a autoridade que Cristo tem sobre a eternidade. A palavra verbo do grego significa logos. Logos. Logo é palavra. Logos é palavra. Então, a palavra, pela autoridade que ela tem, qual é a autoridade de Cristo? A criação. Cristo não foi criado. Cristo criou todas as coisas que existem. Todas as coisas que existem, existem por meio dele. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e vai até o 18. A Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 18, que ele é o princípio de toda a criação. Vamos lá, princípio. O que significa princípio? A palavra princípio aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra princípio. Bereshit. Bereshit. Bereshit significa princípio. Qual é a palavra? Qual é a frase que aparece pela primeira vez na Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim, que significa, no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra bara do hebraico significa
criar. Ou haja. Haja. Criação. Elohim. Elohim. Deus aparece como Elohim nos Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele aparece como Elohim. Ele não fala no princípio criou Deus o céu e a terra. Não fala no princípio criou o Senhor o céu e a terra. Quando a Bíblia chama de Senhor a Deus, está-se a falar do Deus Pai, que é Pai, Senhor. Mas ele aparece como Elohim, a Trindade. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cristo criou todas as coisas que existem. Bereshit, o princípio. No princípio era o verbo, então antes desse princípio, Cristo já existia. Antes que tudo existisse, Cristo já existia. Ele é eterno. O que o profeta Miqueias ensina? No livro de Miqueias, ele diz o quê? Que ele já existe desde a eternidade. Vamos abrir. Isaías. Isaías capítulo 9. Versículo 5. Versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías teve a revelação que Cristo é o Pai da eternidade. Ele não foi formado. Há muita gente que não entende a revelação de Cristo e ensina que Deus criou Jesus. Não, isso não é de Deus. Cristo é o próprio Deus, e a Bíblia no livro de João capítulo 1, versículo 3, afirma que todas as coisas que existem foram feitas por intermédio dele. Sem nada do que se fez, se foi feito. Então, Miqueias capítulo 5, versículo 2 também diz: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está a falar de quem? De Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo é uma palavra grega. Jesus. Cristo em grego. Cristo significa ungido, Messias. Significa Messias. Jesus Salvador. Em português podemos dizer Salvador ungido. Agora vamos no hebraico. Hebraico é Yeshua. Jesus. Yeshua ou Yehoshua.
Salvador, Yamashia. Que significa ungido. Aleluia. Amém. Então, Deus deu a autoridade. Então vocês conseguem entender de onde vem a exousia, de onde vem a autoridade em Cristo. Cristo é o Todo-Poderoso. Isso revela a autoridade suprema. Então, a autoridade suprema é Cristo. E Ele nos deu a autoridade como ministro de Deus. E a autoridade que Ele nos deu dentro do ministério criam milagres extraordinários. Não tem como os demônios não saírem do corpo das pessoas quando o ministro tem a autoridade que Cristo lhe deu. Não tem como o enfermo não ser curado quando o ministro carrega a autoridade. Os ministros perderam a autoridade. Muitos ministros perderam a autoridade. Muitos deles já não têm autoridade. Na sua pregação, na ministração, não têm autoridade. Eles precisam de restabelecer a autoridade. A autoridade de Cristo é restabelecida no relacionamento com Cristo. Escuta, quanto mais distante você estiver de Cristo, mais você perde a autoridade que Ele te deu. Então, o segredo de permanecer na autoridade em Cristo é permanecer no relacionamento com Cristo. Porque o ministro não muda de ministério. O ministro recebe o ministério no Espírito. E quando recebe o ministério no Espírito, o Espírito gera autoridade. Esse Espírito gera autoridade. Essa autoridade se exprime na tua mão, nas tuas palavras. Quando você prega a palavra de Deus, pessoas são transformadas, pessoas são libertas, pessoas recebem sabedoria do alto através do teu ensino, porque você carrega a excelência da autoridade. Adão perdeu a autoridade. Adão perdeu a autoridade quando, depois da queda do homem. Adão perdeu a autoridade que Deus deu. Deus deu autoridade para lavrar o jardim, para cuidar da terra. Deus deu autoridade para ele dominar a terra, para o homem dominar a terra. A serpente engana Eva. E depois a humanidade se perdeu. O homem perdeu a autoridade. Vou-vos dar uma coisa muito forte que eu quero falar aqui. Pega isso, segura isso. Adão morreu com quantos anos? 930 anos. Faltava 70 anos para Adão completar o milênio. Por que ele morreu com 930 anos? Faltava 70. Porque o número 70 é o número do reinado. Por isso que quem tem 70 anos é considerado como um adulto, um velho, um rei. Adão perdeu, ele devia morrer com 1 milênio. Se calhar. Faltava 70 anos para o milênio. O número 70 é o número da autoridade. É o número do reinado. Então ele perdeu a autoridade. Adão era um sacerdote no jardim. Deus deu autoridade. Deus deu a autoridade a Adão como? Porque ele era o Senhor da terra. Deus é o Senhor dos céus e Adão era o Senhor da terra. Não é Deus quem deu o nome aos animais, foi Adão. Adão tinha autoridade para nomear os animais, ele perdeu a autoridade. Então, a primeira propiciação que aconteceu na humanidade, o primeiro sacrifício, a primeira oferta que aconteceu na humanidade, foi quando Deus matou o animal. Deus matou o animal pela primeira vez, esse foi o primeiro sacrifício. Matou o animal. Houve derramamento de sangue. A capa do animal, a pele do animal, Adão e a sua companheira
taparam-se. Aí tem um mistério. Aquele animal que Deus matou simboliza a Jesus. Porque não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, Deus estava a mostrar, na revelação, Deus estava a mostrar que é necessário para a humanidade ser perdoada, a humanidade ser salva. É necessário que o Cordeiro de Deus, o animal, porque Cristo foi morto como um animal naquela cruz, algo que não ele nem merecia. Deus não poupou o seu único filho, ele morreu por nós. Derramou seu sangue por causa de mim e você. Então, Deus mata o animal para mostrar que o seu filho também vai ser morto e vai ser derramado o seu sangue. Porque não existe